Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Esse livro foi publicado em 1856. É um clássico da literatura. Aqui nós temos uma edição da Príncipes. Esse é o segundo Flaubert que eu leio. O primeiro, vou mostrar a vocês, é esse aqui, A Educação Sentimental, que gostei imensamente de ler. Esse livro vai contar a história de Frederic, que é um jovem que passa esse livro inteirinho perseguindo uma mulher pela qual ele se apaixona, a senhora Arnoux. Só que ela não tá nem aí para ele, ela nem sabe que ele existe, mas ele passa o livro todo atrás dela. Enfim, gostei muito de ler esse livro e tinha curiosidade de ler Madame Bovary e só agora, né, tive acesso e fiz essa leitura que eu gostaria de comentar com vocês. O Flaubert, em decorrência da publicação desse livro, que a princípio foi publicado sob formato de folhetins, ele foi processado. Ele foi processado porque ele, segundo, né, consta do processo, ele havia atentado contra a moral, a religião e os bons costumes da época, uma vez que esse livro trata da história de uma mulher, Emma Bovary, que uma mulher casada que vai ter amantes durante essa época em que ela se encontra casada, e isso foi um grande escândalo na época, e devido a esse processo o livro despertou muito interesse e muita curiosidade das pessoas. Bom, esse livro ele se passa na França, né, óbvio, e o tempo histórico desse livro ele não é abordado aqui explicitamente, mas a gente vai entender o seguinte, que é um livro que o período da história ele se dá entre 1827 e 1856, ou seja, início do século XIX, quando estava acontecendo ali na França os efeitos da Revolução Industrial. E aí eu vou trazer aqui um termo do Henri Lefebvre, que ele chama esse período de início de uma sociedade burocrática de consumo dirigido, ou seja, as pessoas elas deixam de produzir as suas próprias manufaturas, os seus próprios produtos artesanais, as suas roupas, os seus sapatos, e passam a consumir produtos industrializados. Os produtos industrializados começam a aparecer. Então, essa sociedade que se configura de uma outra forma, né, a partir desse outro modo de produção, vai influenciar muito essa literatura, porque nós vamos encontrar aqui a Emma Bovary, que em algum momento ela começa, ela se torna uma consumidora desvairada, ela passa a comprar muito, a gastar muito dinheiro, ela se torna uma mulher perdulária, né? Por quê? Porque ela está situada nesse momento que o Henri Lefebvre vai chamar de sociedade burocrática de consumo dirigido. Então, a Emma ela vai se envolver com uma gastança desenfreada que vai, inclusive, provocar o desfecho do livro, um desfecho muito trágico. Esse livro, eu já vi algumas pessoas falando que é um livro sobre o tédio. Por quê? Porque é uma mulher que se casa e ela vive entediada. Ela está entediada com o casamento, com o marido, com a própria filha, com o cotidiano doméstico. Eu não sei se é um livro sobre o tédio, porque na verdade, se o título do livro, né, traz o nome da Emma, né, a Madame Bovary, então esse tédio, na verdade, ele não se encontrava nela, mas no outro. O tédio estava no Charles, o marido, o tédio estava na casa, na rotina, porque, na verdade, a Emma, não há tédio na Emma, muito pelo contrário. A Emma, ela é corajosa, ela se arrisca, ela inventa, ela deturpa a vida. Veja bem, a família burguesa nesse momento, no início do século XIX,
ela se desvencilhava da lógica aristocrática, da nobreza, e se constituía enquanto burguesia e levantava os seus ideais morais, as normas de conduta. Então, nesse momento, se firma a ideia de que compete à mulher se casar, ter filhos, se dedicar à leitura como uma forma de distração, não de educação, não de formação, mas como uma forma de distração para que possa estabelecer conversações sociais e também se dedicar a algum tipo de arte, como por exemplo, aprender a tocar piano, né? E Emma fez tudo isso. Emma se casou, Emma foi mãe, Emma leu muito e Emma aprendeu a tocar piano. Só que ela fez isso tudo de uma forma avessa, ela deturpou tudo isso. Por quê? Porque Emma, ela se casou, tá? Ela se casou, mas ela se casou para sair da casa do pai, porque ela achava que se casando ela teria liberdade, que ela teria uma outra vida. Então ela usou o casamento para sair da casa do pai. Ela teve uma filha, a criança nasce, ela não se envolve emocionalmente, afetivamente com a filha, ela acha a filha dela feia, pensa bem. E em um momento aqui, por exemplo, ela usa a desculpa de que vai visitar a filha junto com o amante só para ficar com ele. Então ela usa a maternidade nesse sentido. A questão do piano, por exemplo, ela toca piano, mas ela usa o piano também, as aulas de música, para se encontrar com o amante. Então, o que a Emma faz? A Emma pega tudo isso que a sociedade impôs a ela e deturpa, né? Faz outro uso a tudo isso que a sociedade determina para ela. E muito especialmente em relação à leitura, sobre a qual eu já vou falar. Então, ela não havia tédio na Emma. O que havia na Emma? Adrenalina, movimento, desafios, coragem, desejos, muita coragem. Ela fazia aquilo que ela queria fazer, ela afrontava, ela se arriscava muito e ela obtinha aquilo realmente que ela queria, aquilo que ela desejava. Bom, sobre a leitura, Emma lia. Emma, desde criança, quando ela frequentava um internato, um convento de freiras, ela lia muito, ela lia os romances. Imagina, romances no início do século XIX, né? Eram romances mesmo. E eu já vi algumas pessoas dizendo que a Emma lia e que ela não entendia o que ela lia. Né? Por isso que ela fez toda a loucura que ela fez aqui. Né? Não sei, não vou chamar de loucura, né? Retiro essa palavra. Mas Emma, eu já vi algumas pessoas falando que ela não entendia o que ela lia. Eu acho que ela entendia. Eu acho que ela entendia perfeitamente. Ela lia os romances. Ela entendia como era a vida da mulher do seu tempo. Ela entendia o que estava destinado a ela. E então ela inventava um outro modo de existência para si. Eu acho que ela não queria viver os romances dos livros, eu acho que não. Porque se ela quisesse, ela tinha todas as condições. Ela tinha uma casa, ela tinha um marido, ela tinha uma filha, ela tinha. Enfim, ela poderia viver os romances dos livros, né, na realidade concreta de existência dela, mas não, ela não queria viver esse romance dos livros, né, porque eles eram cândidos, eles eram previsíveis. Ela queria uma emoção maior, ela queria ser marcada pela liberdade, por sua própria iniciativa. Então, eu acho que Emma leu para conhecer a realidade que estava predestinada a ela e poder fugir, poder escapar, né? Porque se ela tivesse reproduzido aquilo que ela leu, ela teria se tornado justamente essa mulher que foi prevista pela sociedade,
Então, gente, esse livro aqui é um livro que vai tratar de Emma Bovary e vai abordar muito especialmente essa questão da leitura. Ela está presente em todo o texto, pelo fato de Emma ser uma grande leitura, né? E aí eu pensei em trazer e mostrar para vocês rapidamente, uns outros livros que também tratam de livros que tratam de personagens leitores e como que essa leitura modifica a vida desses personagens. Temos aqui da Nadezhda Kovoshinskaya, A Moça do Internato, que é um livro russo e que vai trazer a história da Lyolienka, que é uma menina, uma jovenzinha que lia muito também e que ela conhece um vizinho e esse vizinho indica para ela algum outro tipo de literatura que transforma completamente a vida dessa menina. Então, é uma menina leitora e o livro, a trama toda, ela se desenvolve e ela se modifica através da leitura de Lyolienka, né? Temos aqui também O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, que é um livro que vai trazer a história de um moleiro lá na Idade Média chamado Menóquio. O Menóquio, veja bem, né, lá na Idade Média ele sabia ler, né? E não bastava, ele sabia ler e ele tinha livros. Esses livros eram livros sacros, a Bíblia, né? E ele lia. Menóquio lia muito, mas não satisfeito em ler, o que ele fazia? Ele entendia à sua maneira o que ele estava lendo nos textos santos, sagrados, sacros, e não satisfeito ele saía pela aldeia contando para as pessoas o que ele havia entendido, que não era, na verdade, a versão da igreja. Pois bem, por conta disso, Menóquio vira e mexe se via envolvido com a Inquisição. Ele era preso, julgado, condenado. Aí ele falava: não, eu retiro tudo que eu disse. Ou seja, também um livro, né, que é uma narrativa histórica, né, porque esse livro foi produzido a partir de fontes documentais. Um personagem que também teve a vida completamente modificada por conta dos livros. Mais um livro sobre livros, Fahrenheit 451, A Maravilha, né, do Ray Bradbury. Esse livro é uma distopia, também um clássico muito conhecido, que é um livro no qual os bombeiros, veja que tem um bombeiro aqui na capa, os bombeiros nessa sociedade distópica, a função deles não é apagar o fogo, mas tacar fogo. Tacar fogo em quê? Tacar fogo em livros. É uma sociedade na qual as pessoas que têm livros ou têm acesso ou leem livros são consideradas criminosas e os bombeiros, eles têm essa tarefa de dar fim a todos os livros que existirem. Só que tem um bombeiro que ele bate o olho num livro, se interessa, começa a ler, e esse livro transforma a vida desse bombeiro. Ou seja, mais uma vez um livro fazendo confusão na vida das pessoas, né? Que interessante. Desculpa. E por fim, que eu me lembrei de mostrar, que não poderia ficar fora, o Dom Quixote, do Cervantes. Inclusive, gente, esse livro aqui, ele influenciou muito Flaubert na escrita da Madame Bovary, tá? Era um dos livros preferidos do Gustave Flaubert, o Dom Quixote, que também é um clássico, que, como todo mundo sabe, se chamava Quijano, Quesada, ou Quejano, alguma coisa assim, que eram vários nomes, muito engraçado. Eu indico muito esse livro para vocês, é bom demais da conta. Logo no início do livro, ele decide trocar o nome dele e ele passa a se chamar Dom Quixote de La Mancha, porque era o lugar onde ele morava. Então, e ele era considerado um bitolado das ideias, um abilolado, não sei como se diz essa palavra, mas ele era considerado um louco, porque ele lia. O Dom Quixote, ele lia muito, ele leu as histórias de cavalaria
e decidiu sair pelo mundo vivendo a experiência daquilo que ele leu, e ele era considerado louco. Então, assim como, veja bem, o Don Quixote era considerado louco porque leu, o Menóquio era considerado louco porque leu, entendeu e saiu contando para as pessoas o que ele entendeu, né? O bombeiro aqui de Fahrenheit, ele foi perseguido e caçado como um bicho porque leu também e queria dizer para as pessoas que o livro é um negócio legal, não é para ser queimado, né? E a Nadejda também, que se torna mulher, se entende, se percebe, se entende como mulher a partir da literatura. Então, estou mostrando esses livros para a gente pensar nessa mulher, Emma Bovary, uma mulher que morava no interior, numa provínciazinha, e ela se casa, vai morar numa cidadezinha pequena, e o que ela conhece do mundo são os livros. E esses livros vão estar sempre presentes, vai ser motivo de atrito com a sogra dela, que a sogra dela quer proibi-la de ler, enfim. Então, é um livro que trata também de livros e dessa leitura. Bom, e como é essa história? Bom, no início do livro nós vamos encontrar a apresentação do personagem que é o marido de Emma Bovary, que se chama Charles Bovary. Nós vamos encontrar o Charles ainda jovenzinho na escola, aí vamos encontrá-lo no princípio, né, do seu processo de escolarização. Ele era assim um estudante medíocre, não muito dedicado, ele tinha uma natureza pacífica, moderado, ele era um sujeito assim desprovido de ambições, ele era aquele estudante que comparecia a todas as aulas, fazia todas as tarefas, obedecia, mas ele não se destacava, ele não era brilhante, ele era bem medíocre mesmo. E ele, quando ele vai terminando os estudos, a mãe dele decide que ele vai estudar medicina. E ele estuda medicina. E também se torna um médico, assim, bem medíocre também. A mãe decide que ele vai ser médico. Aí depois a mãe decide que ele precisa se casar. E a mãe escolhe uma esposa para ele, que é uma viúva, já mais velha do que ele, uma viúva assim, uma mulher, uma peste a mulher persegue ele, toma um ciúme louco doentio dele, e ele se casa com essa viúva porque a mãe escolheu, e ela tem uma fortuna e tal, depois essa mulher morre e ele fica viúvo, ou seja, a mãe dele é que determinava toda a existência dele. E aí, o Charles, ele tá viúvo, né? E aí ele vai atender um paciente, e esse paciente era quem? Era o pai da Emma Bovary. Ele trata o homem que depois viria a ser seu sogro, porque ele pede a Emma em casamento, ela aceita e eles se casam, né? E aí, eles se casam, ficam ali morando na cidadezinha, mas a Emma logo quer sair dali e se mudam para um outro lugar, uma outra cidade. E a Emma chega lá e tem a casa para ela cuidar e tal, mas ela tá sempre entediada, ela acha aquilo tudo muito chato, ela não tem... Sabe o que eu sinto muito, senti muito nessa leitura? É que, como ela lia muito, eu acho que ela queria conversar com alguém que também lesse. E o Charles era uma pessoa taciturna, um cara quieto, caladão. Ele chegava do trabalho, ele era muito metódico, ele cumpria aquela rotina à risca, ele não conversava com ela. E aí o primeiro encantamento que ela tem é com um sujeito chamado Leon, que é um estudante deixa eu ver aqui, mas eu acho que é um estudante mesmo. Enfim, acho que era um estudante de direito. E esse Leon era um rapaz assim muito interessado na vida cultural, e a Emma pela primeira vez encontra alguém com quem conversar e ela fica muito impressionada com ele.
Enfim, eu não sei, mas eu acho que o encontro da Emma com vários homens no decorrer dessa história vão definindo para ela o que ela quer e o que ela não quer, tá? Por exemplo, eu fiz uma listinha aqui de alguns homens com os quais ela se deparou durante essa narrativa. Por exemplo, o pai dela. O pai dela era muito egoísta e muito sovina. Então depois a gente vai encontrar a Emma como uma mulher perdulária, que gasta muito dinheiro, quer viver no luxo. Por quê? Porque o pai era muito sovina, não sei, né? O Charles, o marido, um homem frio, sem ambição, sem objetivo, um homem pacato, uma mosca morta. E o que ela queria? Ela queria movimento, ela queria emoção, ela queria conversação, ela queria bailar, e ele não podia oferecer nada disso a ela. Né? Nós vamos encontrar também o Visconde de Vaubyessard, que é um Visconde que ela conhece, que ela vai a um baile na casa dele, e ela pela primeira vez coloca os olhos sobre a fortuna, ela vê os salões, a orquestra, os vestidos, a seda, o champanhe, ela fica muito entusiasmada com aquilo que ela vê. Ou seja, ela vai se deparando com esses homens e ela vai entendendo o que lhe agrada e o que não lhe agrada. Como ela quer viver e como ela não quer viver, né? Nós vamos encontrar esse Leon, que é esse jovenzinho, esse jovem que é o primeiro com o qual ela vai conversar, se encantar, e é um rapaz, né, que está muito ligado aos bailes, às festas, à vida cultural, então ela fica muito entusiasmada também com isso. Ela vai se encontrar depois com Rodolphe, que é o outro amante que ela vai ter, porque ela vai ser amante do Leon e vai ser amante do Rodolphe. São dois amantes. E esse Rodolphe vai trazer para ela aquilo que ela não tinha, que é a luxúria, né? A sedução, o desejo. Ela vai sentir muito desejo pelo Rodolphe. Ela vai se encontrar também e conviver com um homem chamado Laurent, que o Laurent é um comerciante, um vigarista, um aproveitador que vai meter a Emma numa grande confusão, porque ela vai gastar além da conta e isso vai ter uma consequência muito trágica, já vou chegar lá. E também um outro personagem que é muito importante nessa história, que é o Romé. O Romé, ele vai trazer a ideia da falsidade. Por quê? Porque aparentemente ele é aquele amigão, ele é casado, tem uma esposa, vários filhos. Aparentemente ele é o amigo, é o que está sempre ali perto, mas na verdade ele é manipulador, ele é sórdido, ele é arrogante, ele é egocêntrico, ele é narcisista e ele é um cara que não tem méritos, sabe? Ele não é um cara que se destaca, mas ele quer ser destacado, ele quer distinção. Então ele confere a si mesmo, ele se aclama, ele aclama-se a si próprio, né, digamos assim. Porque ele quer receber condecorações do rei, mas ele, coitado, ele é um cara medíocre. Bom, falei então de alguns desses homens que atravessam a vida da Emma, vou voltar para a história, né, sem ter saído dela. Então, na parte 1 do livro, o que acontece? Então, a Emma se casa com Charles, eles vão morar nessa cidade, e a Emma conhece esses personagens todos que eu acabei de mencionar, vai se relacionar com eles cotidianamente, e só que ela fica muito entediada. Eu separei só um trecho do livro para ler, pequeno, sobre esse tédio da Emma. Veja bem. Em algum momento ela diz assim: por que, meu Deus, eu me casei? Ela se perguntava se haveria alguma maneira, por outras combinações do acaso, de encontrar outro homem, e procurava imaginar quais teriam sido esses eventos não acontecidos, essa vida diferente, esse marido que ela não conhecia. Tudo de fato não se parecia com esse homem.
Ele poderia ter sido bonito, espirituoso, distinto, atraente, como eram, sem dúvida, aqueles que tinham se casado com suas antigas colegas do convento. O que estavam fazendo elas agora? Na cidade, com o barulho das ruas, o burburinho dos teatros e as luzes do baile, eles levavam existências em que o coração se expande, em que os sentidos florescem. Mas, quanto a ela, sua vida era fria como um sótão, cuja lucarna era voltada para o norte e o tédio, aranha silenciosa, tecia sua teia nas sombras em todos os cantos do seu coração. Então a vida impunha o tédio a ela, mas ela não se deixava aprisionar por esse tédio, porque Emma Bovary fazia aquilo que lhe apetecia, né? Bom, então, tá, eles estão morando nessa cidade nova, eles conhecem essas pessoas, ela acha tudo um tédio, ela fica conhecendo o Leon e, e ela fica muito interessada nele. Ela, às vezes, ela inventa situações para ficar a sós com o Leon, mas até então eles não têm um caso, ela só tem um interesse nele e tal. Bom, aí nessa cidade ela fica grávida e ela tem uma filha chamada Berthe. É muito impressionante quando essa criança nasce, que a criança nasce e é entregue a uma ama de leite, que é uma mulher muito pobre que mora numa casa paupérrima e a filhinha dela vai morar com essa ama de leite lá. Ela não traz a ama de leite para casa dela. E tem duas questões interessantes aí para a gente pensar. Uma questão esse livro, de certa forma, está fazendo uma crítica a esse papel determinado à mulher, que é a maternidade. Ou seja, todas as mulheres têm que ter um instinto materno, né? Fazendo uma crítica a isso. Emma não desejou a maternidade, não foi uma escolha dela, mas uma imposição social, né? Uma outra questão é que nessa época, no início do século XIX, ainda não estava constituída a ideia de infância, ou seja, a criança, quando nascia, ela ainda não era considerada um ser pertencente à família, era mais ou menos como se fosse um animalzinho. Por quê? Veja bem, as condições de vida naquela época, né? As condições sanitárias, a medicina não permitiam que uma criança, uma criança recém-nascida tivesse todos os cuidados necessários para a manutenção da sua existência. Então havia muita mortandade, morriam as mães no parto, morriam as crianças. Dessa forma, havia nessas sociedades, naquela época, uma ideia segundo a qual a criança só era considerada uma criança depois que ela vingasse. Então a criança precisava nascer, viver ali um tempo, não sei quanto tempo, né, até que se pudesse dizer que ela vingou. A partir daí, a família começava a dedicar algum tipo de afeto a essa criança. Até então, não. Então a criança nasceu, foi levada para a casa da ama e lá ela ficou. Essa criança, então a Emma, em nenhum momento na história ela demonstra afeto, carinho, interesse pela filha, Berthe, né? Por esses dois motivos que eu acabei de mencionar, eu acho, né? Bom, aí, um dia, eles estavam lá nessa casa onde eles estavam vivendo, a Emma já tinha a menina, né? E o marido dela, o Charles, é chamado para fazer uma sangria num colono, uma sangria num colono de uma fazenda vizinha. E eles vão até lá para fazer o trabalho e a Emma conhece o dono, o proprietário das terras, um homem muito charmoso, muito sedutor, muito lindo, muito rico, chamado Rodolphe. E ela se torna amante de Rodolphe. Eles se envolvem, se encontram, e aí a Emma começa a fazer coisas do tipo
cruzar os prados até a casa de Rodolfo para se entregar para ele, para ficar com ele. Ela é vista pelas pessoas do lugar, as pessoas comentam, fofocam, ela se sente um pouco envergonhada, mas ela continua, né? E aí, lá na página 175, eu marquei um trecho com a fala da Emma, que, nesse momento, ela diz assim: eu tenho um amante, deleitando-se com essa ideia como a de uma puberdade que lhe tivesse acontecido. Ela iria finalmente sentir aquelas alegrias do amor, aquela febre de felicidade pela qual se desesperara. Entrava em algo maravilhoso em que tudo seria paixão, êxtase, delírio. Uma imensidão azulada a cercava. Os cumes do sentimento brilhavam sob seu pensamento e a existência ordinária só aparecia à distância. Eu acho até interessante esse trecho porque o Flaubert vai trazer um texto no qual ele tem uma redação que a gente pode nomear dentro do período romântico, né? Dada o lirismo, né? Mas ao mesmo tempo ele está trazendo ali a narrativa de algo relacionado ao realismo, que ele inclusive negava, né? Que ele dizia que a literatura dele estava dentro do romantismo e não do realismo. Pois bem, então Emma, ela passa a se encontrar com o Rodolfo e ele vai à casa dela à noite enquanto o marido dorme, eles se encontram, namoram, ficam juntos e tal. Bom, mas Emma é pura contradição, né? Porque ao mesmo tempo em que ela fazia tudo isso, ela queria que o marido dela se tornasse outro homem. Ela queria que ele tivesse distinção social, que ele tivesse dinheiro, que ele fosse admirado pelas pessoas, para que ela também pudesse admirá-lo. Então, só que o Charles era aquele médicozinho medíocre, né? E aí o que ela faz? Lá nessa cidadezinha, nessa aldeia, nesse vilarejo onde eles moravam, havia um rapazinho que era o rapaz responsável, era um cavalariço, digamos assim. O nome dele era Hippolyte. O Hippolyte, ele tinha uma deficiência congênita, o pé dele era torto, né? E aí, a Emma, conversando com alguém, eles ficam sabendo que havia uma cirurgia nova, uma possibilidade de operar o pé do Hippolyte para ele andar, né, e sanar a questão da deficiência. E a Emma, gente, ela convence tanto o Hippolyte como o Charles, como a sociedade toda, de que aquela cirurgia é necessária. O Charles agradece a mulher dele por estar incentivando-o a avançar dentro da medicina, mas ele está morrendo de medo, porque, gente, não tinha estudo nenhum sobre isso, não tinha condições nenhuma para se realizar essa cirurgia, e ele opera o rapaz. E o rapaz quase morre. E um outro médico é chamado para amputar a perna do rapaz, do Hippolyte. Por que a Emma queria isso? Porque ela queria que ele fosse conhecido na Europa como um grande cirurgião, que ele não era. Ele não era, né? E aí acontece essa tragédia, o rapaz perde a perna e a Emma fica mais ainda enfurecida com o marido, com a moleza dele, né? Com a falta de ambição, com a falta de força. E aí ela continua lá namorando o Rodolfo, né, secretamente, e ela faz planos. É muito interessante que os planos da Emma com o Rodolfo só existem na cabeça da Emma. Ela decide que vai fugir com ele, marca o dia, o horário, faz a mala dela e no dia o Rodolfo foge sozinho, manda uma cartinha para ela e diz que não vai fugir com ela. Diante disso, a Emma cai de cama, ela fica doente, ela fica muito, muito doente e nesse momento, tem um outro problema também, que enquanto ela se envolvia com o Rodolfo, vendo a riqueza dele, ela começa também a gastar muito dinheiro, comprar cortinas, móveis, objetos de ouro para casa.
Então, com a fuga do Rodolfo e com aquelas contas todas chegando, ela cai de cama, ela fica muito doente, ela quase morre e ela entra numa fase mística, ela fica muito religiosa e a- ela é curada, né? Mas demora bastante tempo, ela quase morre, né? E quando ela se cura, o Charles leva ela para uma outra cidade para assistir uma ópera, né, num teatro. Quem ela encontra lá? O Leon, aquele rapazinho lá do início, né, inteligente e tal. E aí ela se envolve com o Leon, se torna amante do Leon. E aí ela continua inventando formas de sair de casa, de se encontrar. Ou seja, ela está numa situação terrível porque ela não tem dinheiro, né? Ela está completamente endividada. Detalhe, o marido não sabe que ele perdeu tudo, que eles não têm dinheiro. Mas ela continua gastando, né, em roupas e aí ela vai para essa outra cidade onde está morando o Leon para se encontrar com ele, mas como que ela vai explicar para o marido que ela precisa se deslocar para outra cidade? Então ela inventa que está estudando piano. Ela diz para ele que precisa estudar piano e tal, e ele incentiva. E ela vai estudar piano nessa cidade, mas nunca teve nenhuma aula de piano, obviamente. Ela vai se encontrar com o Leon e eles se tornam amantes, né? Só que a situação dela das dívidas saem completamente do controle. O, o comerciante que vendia as peças a ela ele tem as notas promissórias, ele passa essas promissórias para uma outra pessoa, ela é cobrada, vem advogados, ou seja, eles vão perder tudo, eles vão perder tudo e o Charles não sabe de nada, né? E a Emma sai pedindo dinheiro às as pessoas da cidade que ela conhecia, ela pede o Rodolfo, inclusive, ele nega, ele diz que não pode ajudar. E aí, é, tem um outro homem que eu já citei, que é o Romê. Eu vou falar um pouquinho dele, porque ele entra fortemente nessa história agora. Na verdade, ele esteve presente o tempo todo, porque o Romê, ele era um farmacêutico. Antes da chegada do Charles, era ele que é, prescrevia todos os medicamentos desse lugar, né? E, ele era um cara muito ambicioso, ele queria ser condecorado pelo rei e queria ser autor de um grande feito na medicina, mas nada disso acontece, né? Ele é um cara medíocre. Só que a Emma, como frequentava muito a casa dele, que era junto com a farmácia, ela viu onde ele guardava o arsênico. E aí, quando ela se vê nessa situação, que o Leon, o amante, a abandonou. O Rodolfo, o outro amante, não quis ajudá-la financeiramente, apesar dele ser muito rico. O que, que ela faz? Ela está cheia de dívidas. Ela pega o veneno, o arsênico, e ingere. Né? Ela tira a própria vida. Bom, aí essa parte é terrível, é extensa, ela demora muito a morrer, é muito, muito difícil, muito sofrido. E a Emma morre. Depois que a Emma morre, passado um tempo, o Charles resolve revirar as coisas dela, mexer nas coisas dela e encontra lá as cartas dos amantes. E aí ele descobre que ela o traía. E ele fica tão desgostoso da vida, ele nem imaginava. E aí o Charles morre também. Ele morre e só fica a filha, a Bertie, ou a Berta, né? Tem alguns livros que vêm com Berta. A Berta é a criança, né? Que vai então viver com a mãe do Charles, com a avó, depois essa avó também morre, e aí ela vai viver com uma tia, e essa tia é uma mulher pobre, e a Berta tem que trabalhar num estabelecimento comercial, e ela tem que trabalhar para o seu sustento. E aí termina o livro com o Romê se autoproclamando como
alguém que teve muita distinção na área da saúde, porque assim, o livro é fechado com o enaltecimento, falso enaltecimento desse Romeu, que trazia ali uma família burguesa perfeita, né? Então, eu acho que é uma forma muito irônica que o Flaubert teve de terminar esse livro, porque as pessoas a Emma, que cometeu os pecados, né, todos, ela morreu. E o Romeu, que tinha essa família burguesa, essa família que atendia aos ideais burgueses, ele termina com grande destaque, pelo menos ele termina no final do livro, ele é a última figura a aparecer, embora sua vida seja todinha sustentada em mentiras, em falsidades, em hipocrisia, né? Bom, gostei muito de ler. Essa edição aqui da Princípios é um papel, meio papel jornal, uma folha fininha. Teve uma coisa que me incomodou muito, que é a arte gráfica. Todos os capítulos vem esse coração desenhado. Eu achei isso feio demais, não gostei. Eu quero comprar uma edição de uma outra editora, né? Já li algumas pessoas falando sobre outras edições, outras traduções, né? Mas eu indico para vocês esse livro. É muito bom, gostei muito de ler, muitíssimo interessante. Eu acho que todas as mulheres deveriam ler esse livro, porque trata da história de uma mulher que inventou a própria vida, que num momento do surgimento dessa imposição de como deveria ser a mulher no seu comportamento, a sua corporeidade, o seu sentimento, as suas ambições, no momento histórico em que isso é definido pela burguesia, Emma Bovary rompe com tudo isso e vai inventar a própria história, vai deturpar esse modo de existência que não servia a ela. Então é um livro, né, que do início do século XIX, e eu acho que ele é contemporâneo, eu acho que vale muito a pena ler, discutir, pensar, refletir sobre ele. Então fica a dica para vocês, Madame Bovary, de Gustave Flaubert.